Bom, meus amores, como eu havia prometido a vocês, as resoluções da última atividade de casa passada, que envolve geometria. Então, vamos começar agora as nossas resoluções. Ao somar o número de diagonais e o número de lados de um dodecágono, obtém-se. Esse aqui eu vou fazer de duas formas para vocês. Uma com a forma tradicional de se fazer, usando a fórmula do número de diagonais de um polígono, somada ao número de seus lados, e a outra diretamente, que vai nos dar a resposta mais rapidamente para essa questão. Então, primeiramente, vamos ver o seguinte. Antes de tudo, o que é uma diagonal de um polígono? Que muita gente tem até dificuldade em identificar ou conceituar ou definir. Uma diagonal nada mais é que todo segmento de reta formado a partir dos vértices de um polígono que não seja lado. Que não seja lado. Um lado não é diagonal. Bem, mas isso significa o quê? Vamos generalizar aqui da seguinte maneira. Suponha que tenhamos aqui um polígono com N lados, cujos vértices são A, B, C, D, E, assim sucessivamente. Ora, B pode fazer diagonal com quem? Com quem ele não pode? Ele não pode fazer diagonal com ele mesmo, porque se ele pegar uma reta, for tentar fazer uma reta, saindo dele, voltando para ele não vai fazer reta nenhuma. Portanto, ele já é excluído disso. Ele não pode fazer diagonal com os vizinhos dele, porque os vizinhos dele formam com ele lados. Portanto, ele pode fazer diagonal com D, com E, com F, assim sucessivamente. Isso implica que, como é que eu faço para calcular o número de diagonais de um polígono? Então, o número de diagonais do polígono é regido por essa fórmula que vocês vão entendê-la facilmente como cada vértice, são N, consegue menos 3 diagonais. São esses 3 que a gente exclui. Ele mesmo e os 2 vizinhos a ele. Portanto, N vezes N menos 3. Porém, uma diagonal, a diagonal, por exemplo, BD, é a mesma diagonal DB. Então, é uma mesma diagonal que serve para 2 vértices. Portanto, eu tenho nessa fórmula a divisão por 2. Então, conhecida a fórmula do número de diagonais de um polígono, que é n vezes n menos 3 sobre 2, vamos aplicar aqui para o dodecágono, que é um polígono que tem 12 lados. Logo, nosso n é 12. Então, teremos o seguinte. D igual a 12 vezes 12 menos 3, que é 9 sobre 2. Então, eu terei o número de diagonais de um dodecágono igual a, vamos cortar aqui, 6 vezes 9, 54. Somado ao número de lados do dodecágono, eu terei 66. Resolvido o nosso problema. Agora vamos pensar no seguinte. Tenho 12. Quanto poderia fazer que os lados do dodecágono? E aí a gente pode fazer da seguinte maneira. N vezes N menos 1, porque ele não pode fazer segmento de reta com ele mesmo, sobre 2. No nosso caso, quem é o nosso N? 12. 12 vezes 11 sobre 2. Cortando 12 com 2 fica 6, logo eu tenho 66. Diante do que ele pediu, essa aqui com certeza é mais rápida das soluções. Adiante nós temos, na nossa segunda questão, o Tangram é um quebra-cabeça chinês. Há uma lenda sobre esse quebra-cabeça que afirma que um jovem chinês, ao despedir-se do seu mestre,
para uma longa viagem pelo mundo, recebeu uma tábua quadrada cortada em 7 peças: um quadrado, um paralelogramo e 5 triângulos. Assim, o discípulo poderia reorganizá-las para registrar todas as belezas da viagem. Lendas e histórias como essa sempre cercam a origem de objetos ou fatos, a respeito da qual temos pouco ou nenhum conhecimento, como é o caso do Tangram. Existem várias histórias ligadas ao Tangram. Já dizem outros que foi um príncipe que, a partir ele tinha um espelho quadrado, quebrou esse espelho em 7 pedaços e começou a perceber que, pegando os pedaços desse espelho, via-se várias figuras a serem formadas. Daí surgiu a origem do Tangram. Existiam várias. Se é ou não uma história verdadeira, pouco importa. O que importa é a magia, a própria dos mitos e das lendas. Bem, daí vem a seguinte pergunta. A partir das informações do texto, as peças do Tangram são 7 polígonos côncavos. Primeiro, o que é um polígono côncavo? Côncavo lembra concavidade, cavidade. O que é um polígono côncavo? Na verdade, um polígono côncavo, você tem a possibilidade de formar um segmento de reta, pelo menos um segmento de reta, formado a partir de 2 pontos internos em que esse segmento não esteja completamente contido dentro do polígono. Outra coisa é você pensar no seguinte: um dos seus ângulos internos obrigatoriamente passa de 180 graus. Isso é o polígono côncavo. E não vemos nenhum polígono côncavo na formação do Tangram. Apenas triângulos isósceles? Não. Nós temos triângulos e, como ele disse, tem quadrado e paralelogramo. Quadrado e paralelogramo conhecemos e sabemos que eles são quadriláteros, portanto, a alternativa correta nossa é a letra E. Adiante temos, na terceira questão, também se falando do Tangram. O Tangram é uma peça, um quebra-cabeça chinês, formado de 7 peças, com as quais podemos formar várias figuras, utilizando todas as peças e sem sobrepô-las. Aí nós temos aí o Tangram normal, e aí vem a nossa pergunta. O retângulo a seguir foi formado com 6 dessas peças, dessas 7 peças. A peça que não foi utilizada é idêntica à de número 1, 3, 5 ou 7. Ora, percebamos que eu tenho aqui 2 triângulos grandes. Só um dos triângulos grandes foi colocado, certo? Eu vou chamar isso de 6. Aqui eu tenho 2, 5, quadrado é o 4. O triângulo maior é 1. E o paralelogramo, perdão, o 2 é o paralelogramo. O outro triângulo é o 3. Diante disso, a gente percebe que a única peça que está faltando aqui é a de número 7. Adiante temos. Se a partir de cada um dos vértices de um polígono com n lados, podemos traçar tantas diagonais quanto o total de diagonais de um hexágono convexo, então o valor de n é... Bem, primeira coisa que é importante vocês lembrarem é o seguinte. Como eu estava mostrando para vocês, cada um dos vértices de um polígono, ele consegue formar o número de lados do polígono menos 3 diagonais. N menos 3 diagonais. Então, o que acontece? Nesse nosso caso, a gente vai ter o seguinte. Primeiro, a gente vai calcular o número de diagonais de um hexágono. Usando o quê? Usando a fórmula D, que é igual a N, vezes N, menos 3, sobre 2. Então, se é um hexágono, então eu vou ter D, que é igual a 6, vezes 6 menos 3, sobre 2. E aí teremos o quê?
6 vezes 3 sobre 2. Cortando 6 com 3, teremos 3 vezes 3, 9. Ou seja, deste polígono, n menos 3 é igual a 9. Então, consequentemente, n vai ser 9 mais 3, n igual a 12. Ora, esse polígono tem 12 lados, ele é um dodecágono. Marcamos aqui o 12. Adiante temos. Um hexágono convexo possui 3 triângulos internos, ou 3 ângulos internos, perdão, 3 ângulos internos retos e outros 3 que medem y graus cada. O valor de y é. Bem, na hora de fazermos isso, a gente vai fazer uso da seguinte fórmula. Todo e qualquer polígono, regular ou não, a soma dos ângulos internos dele sempre vai obedecer essa fórmula. Sn é igual a 180 vezes n menos 3. Ora, de onde é que vem isso? Primeiramente, vamos pensar no seguinte. Vou colocar aqui um triângulo e mostrar para vocês por que todo triângulo, a soma dos ângulos internos, é 180 graus. Primeiramente, vou traçar aqui no vértice superior uma paralela à base. Então, estamos diante de duas retas paralelas, cortadas, na verdade, por duas transversais. Então, aqui eu tenho um ângulo que eu vou chamar de ângulo A. O que é que acontece? Se eu prolongar essa reta que tem um ângulo A aqui, eu vou ter o ângulo correspondente ao A sobre a reta de cima. Vou dizer que este aqui é um ângulo B. Se eu prolongar a reta que forma, uma das retas que formam o ângulo B, eu terei o correspondente a B aqui em cima. E C tem por oposto pelo vértice o que falta para que esses dois se tornem 180. Portanto, esse mais esse mais esse é igual a esse mais esse mais esse, formando uma linha reta, 180 graus. Bem, mas o que é que tem a ver com a soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono? Se você pega um quadrilátero, quantos triângulos, no mínimo, você pode formar a partir dele? 2. Se cada um desses tem 180, então, somando, eu vou ter o quê? 180 mais 180, 360. Sempre o número mínimo de triângulos que você pode colocar dentro de um polígono qualquer é o número de lados dele, perdão, menos 2. O número de lados dele menos 2. Então, qual é a soma dos ângulos internos de um hexágono regular? Bem, para ficar bem claro isso, para não ficar faltando, deixa eu mostrar para vocês o pentágono. Olha o pentágono, gente. Fiz um triângulo. Tem 3 triângulos que cabem ali. Então é 3 vezes 180. E o hexágono? No hexágono, cabe 4. 1, 2, 3, 4. Então, Sn nada mais é que 180 vezes 6 menos 2. Sn é igual a 180 vezes 4. Sn é igual a 36.720. Bem, isso aqui é a soma, mas eu quero saber qual a medida do y. Bem, eu vou ter o seguinte: 90 mais 90 mais 90 mais 3y, que é y mais y mais y, tem que dar 720. Então, 3y é igual a 720 menos 270.
3y é igual a quanto? 0. 7 para 12, 5. 2 para 6, 4. 450. Y vai ser igual a 450 dividido por 3. Y é igual a 150. 150 graus. Resolvida a nossa questão. Vamos fazer a mágica do mundo moderno. A tecnologia aqui, rapidinho. Então, vamos lá. A partir da mágica que fizemos, nós temos o seguinte, gente. Na figura a seguir, calcule um ângulo alfa. Use o resultado do ângulo externo. Calcule o ângulo alfa. Dica. Use o resultado do ângulo externo de um triângulo. Bem, o teorema do ângulo externo de todo e qualquer triângulo, ele sempre nos diz o seguinte. Deixa eu pegar a canetinha, senão ele vai fazer com que a gente pule de página. Então, vamos lá. Dado um triângulo qualquer, obrigatoriamente a medida do ângulo externo é igual à soma da medida dos outros dois não adjacentes a ele. Isso aqui vai ser A mais B. Por quê? Porque se esse ângulo somado ao ângulo externo dá 180 e a soma dos três dá 180, então, obviamente, o ângulo externo é a medida da soma dos outros dois não adjacentes a ele. E como é que a gente vai fazer isto aqui? O que a gente vai fazer é o seguinte. Este ângulo, obrigatoriamente, é a soma desses dois. 30 mais 42, ou seja, isto aqui mede 72. Ok? E este ângulo aqui, ele mede a soma desses dois. Como ele mede a soma desses dois, obrigatoriamente aqui, vai ser 37 mais 38, o que nos dará 75. Como a soma dos ângulos internos de todo e qualquer polígono tem que dar 180, de todo e qualquer triângulo, perdão, tem que dar 180, então eu vou ter que alfa vai ser igual a 180 menos quem? A soma de quem? De 72 com 75, ou seja, menos 147. Então, alfa só pode ser 33 graus. Olha que interessante, o que a gente descobriu agora? Então, na hora que a gente vê um polígono estrelado, a soma de todos esses ângulos tem que dar 180, então isso aqui só pode ser letra B. Adiante. Vamos lá. A figura a seguir mostra um polígono regular de 14 lados e todas as suas diagonais. O número de diagonais traçadas é de... A gente vai perder tempo em somar, em calcular, em contar uma por uma. A gente vai usar a fórmula da soma, a fórmula do total de diagonais de um polígono. Certo, gente? O número de diagonais traçadas é... Então, o que é que eu vou fazer? Simplesmente eu vou pegar D, que é igual a 14, vezes 14 menos 3, 11. Ou seja, cada uma delas forma 11, dividido por 2. Corto aqui, corto aqui. Aqui vai ficar 7, portanto, 77. São 77 diagonais. O texto de baixo eu acabei colocando nesse slide, eu descobri depois, mas vamos lá, né? O texto para as próximas duas questões. Para responder as questões, leia o seguinte texto. A palavra polígono tem origem no grego e significa ter muitos lados ou ângulos.
Eles foram estudados pelo grande geômetra Euclides de Alexandria em sua obra Os Elementos. Daí temos o seguinte: quantos lados tem um polígono cuja soma dos ângulos internos e externos é 1980? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam é que, dado um polígono qualquer, a soma do ângulo interno com o externo, e o que é o externo? É o ângulo formado a partir do prolongamento de um lado seu com o lado adjacente a ele, com o lado que toca nele. Então, isso aqui é um ângulo externo, isso aqui é um ângulo interno. O que é que a gente percebe? Não importa qual seja, ele somado com o ângulo interno que toca nele, tem que dar 180. Então, qual é o segredo para saber o número de lados do polígono? Os ângulos internos constantes vai ser o famoso decágono. O nome dele, decágono. Adiante. Quantos lados tem um polígono cujo número total de diagonais é igual ao quádruplo do seu número de vértices? Vamos lembrar que o número de vértices de todo de qualquer polígono é igual ao número de lados. Então, é o quádruplo do número de lados. Como a fórmula do número de diagonais é essa, D é igual a N vezes N menos 3 sobre 2. Vamos igualar N vezes N menos 3 sobre 2 a 4N. 4N. Agora, olha que interessante. Aqui eu tenho N, aqui eu tenho N. Se eu pegar esse N que está multiplicando e passar para lá dividindo, eu coloco N. E aí a gente descobre que N menos 3 é igual a 2 multiplicando. N é igual a nosso. É um decágono. Bem, vejamos agora o seguinte. A arte e a arquitetura islâmica apresentam os mais variados e complexos padrões geométricos. Na Mesquita de Córdoba, na Espanha, podemos encontrar um dos mais belos exemplos dessa arte. O esquema geométrico da figura é um dos detalhes dessa magnífica obra. Assinale a alternativa que apresenta o padrão geométrico cuja repetição compõe a figura 1. Então, ó, vamos olhar para a letra A, não se parece com ela. Letra B tem diferenças para ela, não pode ser letra B. Letra C também não, apesar de algumas semelhanças, mas ali eu tenho 12 pontas nessa estrela. No letra D também não, na verdade. A nossa resposta é a letra E. Décimo primeiro quesito. Manuela desenha os 6 vértices de um hexágono regular. Figura abaixo. E une alguns dos 6 pontos com segmentos de reta para obter uma figura geométrica. Essa figura não é seguramente uma. Então, olha só. Vamos analisar aqui as alternativas. Eu tenho 4 alternativas. Temos retângulo, trapézio, quadrado e triângulo equilátero. Então, vejamos o seguinte. Retângulo.
Formei um retângulo. Como é que eu posso formar um trapézio daqui? Ora, se eu simplesmente pegar e fizer isso, se pegarmos e pularmos sempre água de ar. Determine os ângulos de um quadrilátero convexo, sabendo que eles medem x, 2x, 3x e 4x. Bem, a soma dos ângulos internos de todo polígono com 4 lados é 360. Vale lembrar que no quadrilátero dá para encaixar no mínimo 2 triângulos. Então, 180 mais 180 é 360. Portanto, vamos fazer o quê? X mais 2x mais 3x mais 4x igual a 360. Teremos então que 10x é igual a 360. X é 360 dividido por 10. X é igual a 36. Então, quem são esses ângulos? 36, 72, 108 e 144. Adiante. Um projeto de decoração tem a forma de um pentágono regular apresentando todas as suas diagonais. Sabe-se que cada diagonal foi pintada com uma cor diferente das demais. Então, qual o número de cores diferentes que foram utilizadas na pintura de tais diagonais? Então, olha só. Para fazermos isso, é só calcular quantas diagonais cabem no pentágono. E para isso, vamos utilizarmos de D, que é igual a N vezes N menos 3, sobre 2. Portanto, 5 vezes 5 menos 3, sobre 2. 5 vezes 2 sobre 2, corta, 5 cores. Resposta, letra A. Adiante temos. Analise a tirinha abaixo. Vamos ver, Liberdade. Este é um triângulo como? Como Deus manda? Não. Preste atenção. Este lado, este lado, este lado medem a mesma coisa. É um triângulo chatíssimo. Não. Um triângulo cujos lados são todos iguais é socialista. Interessante, né, a tirinha? De acordo com a tirinha, o triângulo é classificado como retângulo, equilátero, isósceles ou escaleno. Ora, equi significa igual, látero, lado, todos os lados iguais. Resposta, letra B. Na 15ª questão, temos um pai possui um terreno no formato de um hexágono regular com lado 12 metros. Ele pretende construir um muro dividindo o terreno em 2 trapézios de mesma área. Um com frente para a rua e outro para outra rua, que serão dados a seus 2 filhos. Qual o comprimento do muro? Bem,
Eu gosto sempre de dizer a todos o seguinte: todo e qualquer hexágono regular, gente, ele é ele é a única figura que tem essa característica. Ele, na verdade, é a reunião de 6 triângulos equiláteros idênticos. Se você pegar 6 triângulos equiláteros idênticos, juntar eles, você vai formar um hexágono regular. Daí o que acontece? Como mede 12 de lado, isso aqui é triângulo equilátero, aqui mede 12, aqui mede 12. Então vai ser 2 vezes 12, portanto 24 metros será a medida desse muro. Bem, gente, próximo slide está em branco, porque antes de tudo eu quero mostrar para vocês o seguinte. Algumas fórmulas que vai fazer com que você entenda melhor como é que foi resolvida a questão 16. Então, primeiramente, vamos entender o seguinte. Pitágoras descobriu que todo e qualquer triângulo retângulo, vale lembrar que um triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo reto, ele obedece o seguinte. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, eu tenho os 3 lados que eu vou dizer que tem medidas A, B e C. O maior lado de todo triângulo retângulo a gente chama de hipotenusa. E os outros dois, que formam 90 graus, a gente chama de catetos. Pitágoras, em seus estudos, acabou descobrindo que todo triângulo retângulo obedece à seguinte propriedade. O quadrado da hipotenusa ele é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ora, mas como que isso vai me ser tão útil? Vamos pensar no seguinte. Suponhamos que aqui você tenha um triângulo equilátero. Ou seja, todos os seus 3 lados têm a mesma medida. E eu quero saber a medida da altura dele em função dos lados. Para isso, o que é que eu quero que vocês percebam? Bem, um triângulo equilátero ele é perfeitamente simétrico. Então faz com que, na hora que a gente trace a altura, ela divide a base em 2 partes iguais. L sobre 2 e L sobre 2. Então eu vou ter aqui um triângulo retângulo, onde eu tenho L, L sobre 2 e H. Ora, o que, que vai acontecer agora? Agora a gente vai ter o seguinte, gente. Eu vou calcular agora a relação que existe entre o lado e a altura de todo e qualquer triângulo equilátero. Veja que eu não coloquei nenhum valor, mas para ser em função do lado. Qual é a fórmula da altura do triângulo equilátero? De acordo com Pitágoras, eu posso dizer que L ao quadrado vai ser igual a H ao quadrado mais H mais L sobre 2 entre parênteses ao quadrado, de acordo com Pitágoras. O que é que eu peguei? Hipotenusa e catetos. Hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos quadrados catetos. Daí, vamos desenvolver da seguinte maneira. H ao quadrado mais L ao quadrado sobre 4. Vamos passar os L's para o mesmo lado. E aí vamos isolar esse H. Eu posso dizer que H ao quadrado vai ser L ao quadrado menos L ao quadrado sobre 4. Se eu usar aquela regrinha do número misto, a gente vai perceber que aqui vai ficar 4 L ao quadrado vezes 4, 4L ao quadrado, menos L ao quadrado, 3L ao quadrado sobre 4. E aí a gente descobre que H vai ser igual a raiz quadrada de quem? 3L ao quadrado sobre 4. Mas se H é igual a isso, então, e aqui eu tenho alguns quadrados perfeitos, vamos tirar esses quadrados perfeitos de dentro da raiz quadrada. L, raiz de 3 sobre 2. Tiramos a raiz do L ao quadrado e do 4. Chegando à conclusão que a altura de todo e qualquer triângulo equilátero é L raiz de 3 sobre 2. Sabendo disso, vamos dar uma olhada na próxima questão. Uma mesa de passar possui pernas articuladas AB e CD, conforme indica a figura. Sabe-se que AB é igual a CD, que é igual a 1, e que M é o ponto médio
dos segmentos coplanares. Quando a mesa é armada, o tampo fica paralelo à base, paralelo ao chão, e a medida do ângulo AMC é 60 graus. Para que vai servir aquilo que acabamos de ver sobre o triângulo equilátero? Vamos ver o seguinte. Se aqui é o ponto médio, então aqui mede 50 centímetros, metade de 1 metro, né? Aqui também 50 centímetros. 50 centímetros e 50 centímetros. Ora, se aqui mede 60 graus, isso aqui é um ângulo oposto pelo vértice, também mede 60 graus. Ora, se esse lado é igual a esse ângulo vai ter que ser igual a esse. E aí pensemos da seguinte forma, peraí. 60 para 180 falta 120. E se esse ângulo é igual a esse também mede 60. E esse mede 60. Logo estamos diante de, na verdade, aqui, dois triângulos equiláteros. Aqui mede 50. E aqui também mede 50. E isto aqui nada mais é que a altura deste triângulo equilátero. E como a altura de todo e qualquer triângulo equilátero corresponde a L raiz de 3 sobre 2, vamos ter que esta altura aqui vai ser nada mais, nada menos que 50 raiz de 3 sobre 2. Claro que para a gente vai duplicar essa altura. Essa distância é 2 vezes H. É 2H. Então vamos descobrir logo quem é H. H é igual a 25, 50 dividido por 2, vezes 1,7 que ele falou para usar no lugar de raiz de 3. Então eu vou ter 85. Certo? Vinte e cinco vezes 1,7, perdão, deixa eu ver aqui. 7 vezes 5, 35, 1, 3. 7 vezes 2, 14, 87, 7 vezes 5, 35, vão 3. 7 vezes 2, 14, mais 3, 17. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. Isso. Aí eu vou ter 5, 7, 5, 12, vai 1, 4. 42,5 vezes 2, perdão. É justamente o que eu tinha pensado. Portanto, dá 85 e 85. Na verdade, era para multiplicar 50 por 1,7. Então, eu tenho, os números estão entre 84 e 87. Resposta é também. Ok? Aqui foi 42,5 vezes 2, que dá 87. Adiante temos. Ana estava participando de uma gincana na escola em que estuda uma das questões que ela tinha de responder na escola em que estuda. E uma das questões que ela tinha para responder era: quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos do polígono regular da figura? Quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos do polígono da figura? Ora, ele é um polígono com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, o que é que eu vou fazer? Vai ser soma dos ângulos internos, dos n ângulos internos, vai ser igual a n menos 2 vezes 180, né? Isso nos dará que S7 é 7 menos 2,
vezes 180. Então fica aqui 5 vezes 5 vezes 60, nos dará 900. 900 graus é a soma dos ângulos internos de um heptágono. Resposta, letra B. Adiante temos Arquimedes, candidato a um dos cursos da Faculdade de Engenharia, visitou a PUC do Rio Grande do Sul para colher informações. Uma das constatações que ele fez foi a de que existe grande proximidade entre engenharia e matemática. Para uma engrenagem mecânica, deseja-se fazer uma peça no formato hexagonal. A distância entre os lados paralelos é de 1 centímetro, conforme figura abaixo. O lado do hexágono mede 2 pontos. Primeiramente, visualizemos o seguinte. Como eu já disse a vocês, todo e qualquer hexágono regular nada mais é que a junção, a união entre 6 triângulos equiláteros idênticos. E o que vocês podem perceber é que isto aqui, ora, é a altura. Então, 1 equivale a 2 vezes a altura desse triângulo equilátero. Qual é a fórmula que a gente acabou de ver que é a altura do triângulo equilátero? É igual a L raiz de 3 sobre 2. Se a altura de um triângulo equilátero é igual a L raiz de 3 sobre 2, eu vou ter 2 vezes H não é igual a 1. Então, significa que esse H equivale a 1 sobre 2, que equivale a L raiz de 3 sobre 2. Se L raiz de 3 sobre 2 equivale a 1 meio, cortando 2 e 2, eu vou ter que L é igual a 1 sobre raiz de 3. Racionalizando, teremos que a medida L é igual a raiz de 3 sobre 3. Resolvido o nosso problema. Raiz de 3 sobre 3 centímetros. Na questão 19 temos uma circunferência inscrita em um quadrado, cuja diagonal mede 20 centímetros, possui comprimento em centímetros igual a... Então, vamos lá. Eu tenho uma circunferência que ela está inscrita, ou seja, está escrita dentro, ela tangencia cada um dos lados do quadrado, né? Perdão, é do quadrado. A diagonal do quadrado foi dita que mede 20 centímetros. Agora, olha só. Vamos pensar o seguinte, eu tenho um quadrado, e aí eu tenho o seguinte, que quando traçamos sua diagonal, ele forma 2 triângulos retângulos, então eu posso aplicar Pitágoras. Aqui eu tenho L, e aqui eu tenho D de diagonal. A diagonal ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Portanto, a fórmula da diagonal de todo, ele vai dar 2L ao quadrado, tirando a raiz, olha o que a gente vai ter. Diagonal é igual a raiz quadrada de 2L quadrado. L cai fora no radical e o 2 fica dentro. L raiz de 2 é a fórmula da diagonal de todo e qualquer quadrado. Agora vamos ver o seguinte, se essa é a fórmula da diagonal, e esse círculo está
inscrito dentro do quadrado, significa que o diâmetro desse círculo nada mais é que o lado do quadrado, né, gente? Então, olha só o que eu vou fazer. Vou descobrir o lado. Se L raiz de 2 é igual a 20, L é igual a 20 sobre raiz de 2, racionalizando, multiplicamos embaixo e em cima por raiz de 2. Então, L vai ser igual a 20 raiz de 2 sobre 2. Então, o lado vai ser 10 raiz de 2. Mas esse é o diâmetro. Como é que a gente faz para saber o comprimento de uma circunferência a partir do diâmetro? Π vezes D. Π vezes o diâmetro. Então, o comprimento vai ser igual a 3,14, se for o caso, vezes 10 vezes raiz de 2. Vamos colocar mais abaixo. Então, eu vou ter que, se for usando 3,14, vai acontecer isso, mas você também pode deixar em função de π. Então, vai ser 10π raiz de 2. Vou multiplicar normal. Centímetros. Na 20, nós temos a medida do ângulo central de um polígono é 24 graus. Vale lembrar que o que é um ângulo central de um polígono? Eu tenho um polígono regular. Seu ângulo central, a partir do momento que você traça as diagonais que passam no centro, certo? Você pega o centro e traça segmentos a partir do centro que vão até os vértices. E aí você tem um ângulo central. O ângulo central de todo e qualquer polígono é dado a partir de quê? AC é 360 dividido pelo número de lados. Então, o que acontece? Com esta informação, ele quer as medidas do ângulo interno e do ângulo externo. Uma dica: o ângulo central é sempre igual ao ângulo externo. E aí a gente pode achar a partir da seguinte maneira, olha só. Mesmo sem precisar saber do lado, da quantidade de lados que esse polígono tem, o que a gente vai fazer? Quem é o ângulo externo? 24. Isso porque ele é um polígono regular, sempre a medida do ângulo central é igual à medida do ângulo externo. E quem é o ângulo interno? É quanto falta para 180, né? Porque quando você prolonga, o que acontece? Vai ser isso, mais isso aqui. Então, olha só. 24 para 180, falta 156 graus. Acabou-se, resolvido o problema. Nem precisei usar a fórmula do ângulo central. Mas se você tentar achar n e substituir na forma da soma dos ângulos internos, dividir por n, você vai achar o ângulo interno e vice-versa. Vamos lá. Adiante, 21. O apótema de um quadrado inscrito numa circunferência é igual a 2 centímetros. O lado do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência é, antes de tudo, vamos entender o que é apótema. O apótema de todo e qualquer polígono nada mais é que o segmento de reta que parte do ponto médio de qualquer lado e vai até o centro desse polígono. Então, aqui tem um exemplo do apótema do quadrado. No triângulo eu também tenho um apótema. Ele vem daqui e vai até sua parte central. E no hexágono eu também tem. No caso aqui ele está falando o apótema de um quadrado. O apótema de um quadrado é sempre metade do lado. No caso do triângulo, ele vai ser nada mais nada menos que 1/3 da altura. 1/3 da altura. E aí você pode usar a forma da altura e achar isso. Já no hexágono, ele nada mais é que a altura do triângulo equilátero que forma ele. Então,
Aqui é um apótema, aqui é apótema, e ali outro apótema. A gente está falando do hexágono, ou do quadrado. Então, se o quadrado aqui, o apótema do quadrado inscrito numa circunferência é igual a 2. Aqui eu tenho 2. O quadrado está inscrito, então o quadrado está dentro da circunferência. Tocando cada um de seus vértices, Bem, se eu pegar metade da diagonal desse quadrado, eu acho o raio dessa circunferência. Aí ele quer depois saber o lado do hexágono regular inscrito nessa mesma circunferência. Aí vamos pensar, para não ter um desenho tão carregado, vamos pegar uma circunferência que fica um hexágono dentro dela. Procure perceber que o raio é o lado desses triângulos. Então, se eu achar exatamente o raio dessa circunferência, eu acho o lado desse hexágono regular. Toda vez que você tiver um hexágono regular inscrito numa circunferência, a medida do lado é igual ao raio. Então, olha só o que a gente vai fazer. Eu já sei que o apótema vale 2. Isso aqui vale 2, isso aqui também vale 2. Então, eu vou pegar esse triângulo aqui, ó. 2 e 2 aqui. É um triângulo retângulo. A medida aqui que vai ser a minha circunferência. Vou colocar aqui R. Então, vai ser R, que é igual. R ao quadrado é igual a quem? 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Estou fazendo Pitágoras. Igual a R. Hexágono inscrito em centímetros. 22 nós temos o lado do hexágono regular inscrito numa circunferência média 8 vezes inscrito na mesma circunferência. Então, olha só o que é que eu vou fazer. Eu já sei que o raio desta circunferência é. Por acaso, o que acontece? Eu tenho quadrado. Ele quer o apótema, ele quer essa medidinha aqui. Olha só, eu vou pegar agora e vou fazer assim. Apótema, 8, raiz de 2, e vou usar o que Pitágoras descobriu para a gente. Então, a ao quadrado mais a ao quadrado tem que dar entre ao quadrado. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. 2a ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ser igual a 8 ao quadrado, 64. 64 vezes 2, porque raiz quadrada de 2 ao quadrado dá 2. 64 vezes 2 vai dar 128. Se eu dividir 128 por 2, eu vou ter 64, né? E a raiz quadrada de 64 nada mais é que 8. Resolvido. Adiante temos. Fim. Bem, espero que tenha ajudado vocês. Beijo no coração de cada um de vocês. E até a próxima.